continuar falando, te dando orientações no que diz respeito ao câncer. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e a doutora Ana está aqui conosco para falar sobre dois tipos que acometem muitas mulheres brasileiras e também no mundo. E é o terceiro, um deles é o terceiro que faz mais vítimas no nosso país, que é o câncer de colo de útero. Doutora, muito obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Uma alegria ter a doutora Ana aqui com a gente. Por que eu pedi para nós falarmos sobre dois? Não só o câncer de útero como de ovário, porque alguns são muito mais difíceis para a detecção, mesmo você fazendo os exames rotineiros. Agora, vamos começar pelo de útero, que é o mais, vamos dizer assim, o mais comum, né, doutora? Doutora, que tipo de alteração a mulher pode ter na rotina dela que a faça perceber que realmente ela pode ter algum problema? Assim, quando ela nota realmente algum problema é que o estágio da doença está mais avançado. Por isso que é importante ela manter a rotina ginecológica dela para conseguir detectar mais precocemente. Mas, a princípio, ela pode notar um corrimento diferente, com mau cheiro, com sangue, principalmente depois da relação sexual, uma dor abdominal, em estágios mais avançados, perda de apetite, de peso. Aí vai depender do estágio da doença, né? Agora, doutora, as meninas mais novas, as mulheres mais jovens, elas também podem ter um problema como esse? Sim, com Ou tem uma certeza. média de idade para acometer as mulheres no que diz respeito ao câncer de útero? O câncer de útero, ele é basicamente provocado pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, vai depender muito de como você vai ser exposta a esse vírus. Meninas que têm início de vida sexual mais precoce, elas estão mais expostas. Então, na verdade, esse câncer está diretamente ligado a relações sexuais, doutora, é isso? Sim. Claro que pode existir a predisposição e tal, mas normalmente a mulher que tem uma doença como o câncer de útero já teve outros tipos de doenças? Não necessariamente, mas pode estar associado por ser uma doença sexualmente transmissível. Tá. Né? Então, se ela teve uma gonorreia, ela tem mais chance de ter HPV, ela tem mais chance de ter HIV e aí por assim vai. Agora, doutora, por exemplo, você falou das doenças transmissíveis. O câncer não é transmitido, é? Não. Então, na verdade, a doença é que pode desencadear a formação dele, é isso? Isso. O HPV que desencadeia a formação do câncer, que é um vírus que vai se alojar lá no colo do útero e que, se não for tratado, não for detectado precocemente, ele vai começando a invadir o resto do útero e as estruturas adjacentes. E, doutora, é possível percebê-lo, detectá-lo logo de início? Sim, com exames de Papa Nicolau ou a colposcopia, a gente consegue detectar ele precoce. Agora, é diferente do câncer de ovário. Diferente. Mesmo que ele esteja em fase inicial, é quase que impossível percebê-lo, doutora? Ele é mais difícil, porque ele tem uma manifestação no início muito inespecífica. E aí não existe um rastreio de rotina para ele, um consenso de rastreamento. Então, ele acaba sendo mais difícil de detectar. Agora, se é todo na mesma região, doutora, por que quando se faz o Papa Nicolau não dá para perceber nada nele? Porque a gente, com o exame do Papa Nicolau, a gente só avalia especificamente o colo do útero, se tem alguma lesão ali. A gente não avalia os ovários. O ultrassom transvaginal poderia ser um método, mas ainda pouco eficaz, porque depende do examinador, depende do estágio da doença. Então, nem sempre ele é capaz de detectar o câncer. Ou seja, não é algo que você, assim, se for uma coisa muito pequenininha e quase imperceptível, que um exame como esse pode detectar. Exatamente. E ele tem causas específicas, doutora? Ainda não se sabe muito. O câncer de ovário, ele também não tem muito bem estabelecido o que provoca ele. A gente sabe que existem alguns fatores de risco. As mulheres na pós-menopausa, a partir dos 50 anos, tendem a ser mais predispostas a esse tipo de câncer. Mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que nunca amamentaram, também são mais predispostas. Deixa eu ver umas imagens que a doutora separou para a gente também. Queria ver esse do ovário mesmo, do câncer de ovário, para você que está na sua casa também tirar algumas dúvidas no que diz respeito a essa modalidade de câncer. Pode colocar na tela para mim, por favor. Explica para mim, doutora. Bom, ali à direita a gente vê um ovário normal e do outro lado a gente já vê um ovário acometido pelo câncer. Do lado direito do vídeo, aquele monte de bolinhas coloridas ali, é o câncer. É o câncer. Exato. E aquele estágio é avançado, doutora, posso dizer? Sim, porque ali aquilo já se percebe. Já se percebe no exame do ultrassom, dependendo do tamanho, já é palpável no exame físico.
mas aí já é um estágio bem avançado, que aí todo mundo consegue realmente ver que é um câncer. Doutora, pode ir virando as imagens? Doutora, o câncer de ovário, ele mata com maior rapidez? Ele mata com maior rapidez porque o diagnóstico dele já é mais tardio, né? Então, a gente geralmente, quando descobre ele, já estão em estágios mais avançados. Mas, como todos os outros, se for detectado precocemente, a chance de cura aumenta consideravelmente. O que é esse, doutora? Esse é o de útero? Esse é o de útero já. Ali já está mostrando a imagem, na verdade, do vírus do HPV ali no colo do útero, certo. Que é o que vai levar a formação do câncer. Doutora, muitas vezes as mulheres falam assim, estou falando o que a gente ouve, né? Até fazendo reportagem e tudo. Ah, eu já tenho filho, não quero mais ter filho, é melhor eu tirar o útero, tirar tudo, porque eu corro um risco menor. Corro um risco menor de ter naquele lugar que eu tirei, mas eu não diminuo o risco de ter câncer retirando os órgãos. Se está saudável, é recomendável fazer isso em nível de prevenção? Aí entraria alguns casos específicos também de fatores de mutação genética, que nem você estava falando sobre a Angelina Jolie. Ela tirou as mamas e os ovários, porque ela tinha essa mutação. Por algo específico. Ela tinha uma coisa específica, ela tinha uma mutação e optou por retirar. Mas isso não se faz de rotina, porque a mulher não quer ter e não tem nenhum fator de risco associado. Agora, existem exames que dizem se eu tenho essa predisposição, se eu tenho essa anomalia? Sim, existem os exames genéticos que aí o especialista vai te orientar através da sua história se você tem indicação ou não para fazer eles. Porque eu tenho um pouco de medo dessas coisas muito radicais, né, doutora? Porque você está meio que prevendo uma desgraça, né? Como se houvesse só esse tipo de câncer e se você resolve o problema se mutilando, né, na verdade? Porque é uma mutilação. Está tudo bem, se não tem problema nenhum, nenhuma doença, é uma mutilação, né, doutora? E se a gente for pensar como um todo, essas mutações genéticas não atingem só mama e ovário, tirou e acabou o problema, atingem outros órgãos também, então é meio complicado. Então sempre vale discutir sobre o que a paciente deseja, o que ela acha melhor para ela, para ver se vale a pena esse tipo de cirurgia. Doutora, existem métodos de prevenção do ovário? Do ovário, falam que uma dieta menos gordurosa, com menos leite, com menos carne vermelha, protegeria sobre o câncer de ovário. Que é o que não tem estudo comprovado para isso? Então, algumas em pessoas análise, dizem. Dois grandes estudos, mas ainda sem resultados definitivos. Então, não tem muito como saber ainda. E no útero? No útero, relações com camisinha, para evitar a transmissão do HPV, e o Papa Nicolau de rotina, porque ele com certeza que vai ser, se detectar alguma alteração, vai detectar precocemente e assim ter um tratamento mais conservador que preserve o futuro da mulher reprodutivo. Doutora, obrigada. Obrigada Adorei a nossa você. conversa. A doutora Ana está sempre aqui com a gente, ela é ginecologista, sempre traz orientações importantes para nós. Você pode também entrar em contato pelo Instagram dela, tem muito mais informações sobre o trabalho da doutora, é dra.aneandrade, está aqui na tela para você. E tem o WhatsApp também, que é o 954131407. Obrigada, doutora. Vamos lá, vem para cá comigo.